O tema do vídeo de hoje é o caderno que não me deixou me perder. Muito bem-vindo a vocês que estão aqui, caíram de paraquedas nesse vídeo. Meu nome é Manuele e sejam muito bem-vindos. Teve uma fase na minha vida que eu comecei a escrever não como um hábito, mas como uma forma de me manter inteira. Tudo começou lá em 2021. Eu criei esse caderno aqui, que é meio louco. Aqui atrás tem a capa da Capricho, de uma agenda. E aqui tem outra capa, verso de uma capa que era de uma outra agenda. E aqui, gente, olha só. É uma união de folhas, você vê que tem dois tamanhos, né? E tem essas folhas, que é dessa capa da agenda maior. E tem essas folhas menores aqui. E tudo isso, gente, foi folhas de duas agendas antigas, que tinha muita folha limpa e eu fiquei com pena de jogar fora. Então desencadernei e criei um caderno só. Pode ver que ele é meio feio, ele é meio bagunçado, mas ao mesmo tempo ele é muito personalizado. E o objetivo quando eu criei esse caderno era que ele fosse meio um estilo de bullet journal, sabe? Eu pretendia fazer recortes e colagens e escrever em maioria sobre coisas boas, coisas reflexivas, mas não foi bem isso que ele se tornou, sabe? Realidade, expectativa. A expectativa era tipo aqueles cadernos de Pinterest, sabe? E a realidade foi que ele virou só um caderno mesmo, não muito estruturado. Mas esse caderno aqui, esse projeto de diário, ele me salvou. E agora, senta aí se você se interessou por esse assunto, que eu vou contar brevemente a história dele. Esse caderno, ele é muito importante para mim. Ele foi criado em 2021. E nessa época eu vivia num relacionamento, eu era casada com uma pessoa e eu comecei a, sem me aperceber, começar a anotar aqui muitas situações que eu vivia, coisas do dia a dia, coisas pequenas, mas que se repetiam como um padrão. O tom de fala, as palavras, as friezas, a falta de empatia. E tudo isso foi ficando ali, documentado. Eu não escrevia pensando em um dia sair desse relacionamento, sabe? Na verdade, eu escrevia simplesmente porque eu não tinha com quem falar. Eu sentia que se por acaso eu falasse com alguém sobre aquilo que eu estava passando ou sentindo, ia parecer distópico. E talvez eu ia escutar coisas do tipo, não é coisa da sua cabeça? E eu iria sentir nas pessoas que eram minhas amigas, porque eram amigas do casal, sabe? Que talvez eu estivesse exagerando, né? Jamais aquela pessoa poderia estar agindo assim, porque a visão que as pessoas ao meu redor tinham de fora era totalmente diferente da realidade. Bom, mas o ponto aqui não é bem falar de relacionamento, e sim falar como as coisas que eu escrevi aqui me ajudou num futuro que eu nem imaginava que chegaria. Quando a gente vive algo confuso, a gente começa a duvidar da nossa própria percepção. A gente passa a terceirizar a nossa percepção e nós mesmos passamos a acreditar que a gente pode estar exagerando ou sendo sensível demais. E escrever é a única forma que eu tinha naquele momento de poder botar para fora, validar de algum modo aquilo que estava acontecendo e como eu estava me sentindo, sem expor a situação para ninguém. Bom, passou alguns anos, chegou o ano de 2024, ano em que essa relação se dissolveu, eu me separei, passei por um divórcio. E embora o motivo, né, que me levou a isso foi um motivo real, válido e já livre de qualquer explicação, porque o motivo
foi que houve uma traição, né? E ninguém é obrigado a aceitar isso. E esse foi o motivo do término. Mas mesmo com todos esses motivos válidos, por causa do tempo de dissociação cognitiva que a gente passa dentro de uma situação, mesmo assim ainda bate a dúvida, a culpa, o e se. E é aí que esse caderno começa a entrar na história. Depois que eu me separei, eu comecei a ter acessos de forma natural, que o algoritmo mandava para mim a conteúdos de profissionais da área que falava sobre padrão de comportamento. O meu objetivo aqui não é rotular ninguém, mas ouvir esses profissionais falando desses padrões de comportamento que até então eu nunca tinha ouvido, fez as coisas se organizar na minha mente. Daí, em um dado momento, eu peguei esse caderno e comecei a pagiar lá de 2021, quando eu escrevia como que eu me sentia diante das coisas e comportamentos que eu achava estranho, tudo eu relatei aqui, sem saber que tudo isso que eu documentei aqui, esses padrões de comportamento, tinha um nome. E mesmo sem saber esses nomes, conceitos ou termos, eu percebi que eu descrevi exatamente isso, né? Esse tipo de pessoa com determinado padrão de comportamento. E foi ali, naquele momento, que a ficha caiu. Eu percebi que não, eu não estava ficando louca, eu não estava inventando, eu não estava vendo coisas ali naquele momento presente devido à situação. Era algo que vinha acontecendo com muita frequência e repetição há anos. Então eu vi que isso não era coisa da minha cabeça, que eu não estava inventando, eu não estava exagerando. Até mesmo como a própria pessoa constantemente, tanto no passado como naquela época presente, queria me fazer acreditar que eu estava exagerando, que eu estava sendo dura demais, que aquilo era tempestade em copo d'água. A escrita aqui nesse caderno me devolveu clareza. E clareza, gente, também é uma forma de cuidado. Então, na época que eu fiz esse caderno aqui, eu queria que fosse algo bonitinho, como eu disse, um bullet journal, misturado com um diário, onde eu ia escrever, sim, meus sentimentos. Mas seria uma coisa, assim, para recordar coisas boas. E apesar de, naquela época, já consumir conteúdo sobre escrita terapêutica e ser mais ou menos também nessa mistura, nessa pegada que eu queria fazer, eu não tinha noção do que esse caderno ia se tornar e como que ele ia me ajudar muito, muito a minha vida. Emocionalmente falando, eu posso dizer que esse caderno me salvou, me ajudou, me deu clareza e me ajudou na minha trajetória, na minha decisão. E eu sei que é um pedaço de papel, né? Algo inanimado, mas se fosse uma pessoa, eu daria um abraço e agradeceria muito, muito. Mas como ele não é, em vários momentos eu também senti gratidão a mim mesma, sabe? Se eu pudesse pegar aquela Manu do passado, eu iria dar um abraço nela e ia dizer obrigada. Obrigada por ter escrito tudo isso. Sério, eu até me emociono um pouquinho. E o objetivo desse vídeo não é acusar ninguém, não é rotular ninguém. Jamais eu iria criar um conteúdo para falar mal de qualquer pessoa que seja aqui na internet. O objetivo foi compartilhar com vocês como escrever. Ter um simples caderno pode ser um lugar seguro para mim, para você. Talvez nesse momento você esteja se sentindo sozinha, não tenha com quem falar, ou talvez ache que as pessoas não vão validar o que você sente, não vão credibilizar o que você diz. Pega um caderno e escreve.
Eu não vou dizer que no futuro ele vai ser para você assim como esse caderno foi para mim. Eu não tenho como prever isso. Mas uma coisa eu te garanto. Só o fato de você desabafar aqui no papel vai te fazer muito bem. O papel ele não te julga, ele não te interrompe e de modo algum ele invalida os seus sentimentos. Porque se uma coisa eu aprendi é o seguinte, se você tá sentindo, aquilo é real, não importa o que as pessoas falam. É real, você está sentindo, algo está mexendo com você e isso não pode ser invalidado. Eu queria dizer para você hoje é que talvez escrever, ele não vai resolver todos os problemas da sua vida, mas ele vai ajudar a te sustentar e a atravessar esse momento difícil. As pessoas costumam dizer, e é algo que eu confirmo e eu concordo, escrever em si não é terapia, mas é terapêutico. E esse caderno, deixa eu mostrar aqui pra vocês, tentar, né? É meio bagunçado, às vezes nem eu entendo, mas enfim. Ai, gente, então olha só, eu comecei a escrever nele no dia 16 de junho de 2021, e aí eu fazia letra, né, aqui as coisinhas assim bem bonitinhas e enfim, mas depois assim foi pro espaço mesmo, foi só escrita e é isso, sabe, sem muita firula, sem muito mimimi, só escrita mesmo. Então é isso, seu caderno ele não precisa ser bonito, ele só precisa servir para você. E é uma coisa que eu gosto muito, me dá paz. Eu acho, sabe, gente, que a gente deveria desacelerar um pouco. A internet, ela nos bombardeia o tempo todo de conteúdos rápidos, sabe? E isso mais cansa a mente do que desenvolve a nossa capacidade de pensar, de tomar decisões. Mas isso é um papo para um outro vídeo. Eu espero que você tenha gostado e que essa história pessoal de alguma forma tenha falado com você, tenha lhe incentivado. Eu quero ser a amiga de vocês aqui no YouTube. E até a próxima. Muito obrigada a você que me acompanhou até aqui. Tchau, tchau.